Graça e paz, queridos, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, quando você sobe ao Monte Carmelo e você olha ao seu redor, em todo o vale de Israel, e você olha para o norte, olha para o sul, e você olha para o leste, você olha para o oeste, fica claro que aquilo que estava acontecendo com Elias no Monte Carmelo, é algo que ficou claro e patente diante de toda a nação de Israel. Todo mundo que estava no derredor, todas as pessoas que não subiram ao Carmelo naquele dia, viram o fogo descer. Viram a manifestação da presença de Deus naquele lugar. E sabe o que deixa animado? É porque num momento único da história, no momento em que a efervescência do pensamento grego tinha sido espalhado por toda a terra, o momento em que o Império Romano está vivendo o seu ponto mais alto, o seu potencial, ele se espalha por toda a terra. Então a gente vê algo sendo manifesto, porque esse momento é exatamente a plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, houve um evento histórico. Jesus nasceu. E o fato de Jesus ter nascido, tanto na pessoa histórica de Jesus de Nazaré, quanto na pessoa do Cristo, do Cordeiro de Deus, foi um divisor de águas na vida da humanidade. A humanidade nunca mais foi a mesma. Nunca mais a humanidade conseguiu conviver, conseguiu viver ignorando a pessoa de Cristo. Portanto, quando nós começamos as nossas celebrações de Natal, quando nós começamos a celebrar essa palavra que Deus nos deu, em João no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós precisamos ser tomados de uma completa atitude de eu não sei nem dizer de você de quê. Eu não sei se a gente deveria ficar eufórico. Eu não sei se a gente deveria se prostrar diante do Senhor e chorar. Mas eu sei que Jesus, Ele não somente mudou a história da humanidade, mas Ele precisa ser celebrado na perspectiva de que Ele mudou a minha história, de que Ele mudou a sua história. Portanto, você precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E eu quero começar essa conversa que nós vamos ter aqui. Eu quero começar essa palavra a você nessa noite, citando o texto de Mateus no capítulo 2, eu fui aqui quase levado a fazer uma inversão na ordem do que eu tinha proposto, mas eu vou seguir aquilo que eu entendi do Espírito Santo para esse momento. Tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
É interessante, queridos, porque quando nós olhamos para esse texto, ele está no registro da história de Mateus, a história do evangelho que Mateus começa a falar do Novo Testamento. Mas é interessante, queridos, porque se você olhar para o texto de Miqueias diz assim, no capítulo 4, no versículo 8: e a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. No capítulo 5, no versículo 2, Miqueias diz: e tu, Belém Efrata, posta que pequena é entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pode olhar para o período profético de Miqueias, você pode olhar para essa palavra, e você perceber aquilo que estava sendo predito pelo profeta. Você pode dar um pulo lá em Números, no capítulo 24, no versículo 15 a 17. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Você pode imaginar Balaão vendo de olhos abertos, tanto que ele diz: olha, que tem a visão do Todo-Poderoso, que tem olhos abertos, eu vejo, porém não agora. É como se Balaão estivesse dizendo: eu vejo, mas eu não quero ver agora. Eu vejo, mas eu não quero contemplar. Exatamente porque Balaão estava num contexto extremamente complexo do seu ofício profético. Quando você olha para toda a Escritura, Isaías no capítulo 60, versículo 1, eu queria que você fosse anotando, anote aí, Mateus capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 e 2, depois Números capítulo 24, versículo 15 a 17, Isaías no capítulo 60, versículo 1 a 6, o texto vai dizendo: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, e o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará encoberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Queridos, a palavra que Deus fez arder no meu coração é que Jesus nasceu. Eu quero que você entenda essa realidade, que o fato de Jesus ter nascido, o fato daqueles magos do Oriente perceberem aquela estrela brilhando no céu, e serem trazidos de longe, sendo os seus corações aquecidos por aquela
por aquela visão que os impulsionou. Mateus no capítulo 2, no versículo 9 ao versículo 11, o texto diz que eles, ao ouvirem o rei, os magos, eles então partem. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, na casa, viram um menino com Maria e sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Cara, nós precisamos entender uma realidade. É que se o tempo ele foi mudado na sua contagem, nós temos o tempo na história marcado com antes de Cristo e depois de Cristo. Se o tempo foi estabelecido uma nova forma de contá-lo, nós precisamos olhar e entender que o fato de Jesus ter nascido tanto como uma pessoa histórica, tanto como a manifestação do nosso Redentor, ambas na mesma pessoa, nós precisamos simplesmente de uma vez só e de forma total romper. Nós precisamos romper com todo tipo de sincretismo. Mas pastor, isso se come como? Frito ou assado? O que é sincretismo? Porque eu vou dizer para você uma realidade. Nós nesse tempo estamos tão destituídos da revelação. Nós estamos muitas vezes tão longe da palavra do Eterno, que nós vamos pegando elementos de uma fé aqui, nós vamos pegando um elemento de uma outra fé ali, nós vamos assumindo uma tradição religiosa que muitas vezes vem há anos na nossa família, e nós vamos fazendo as coisas como que sem reflexão. E porque vamos fazendo as coisas sem reflexão, nós vamos juntando, nós vamos pegando as coisas de um lugar, vamos pegando as coisas de um outro lugar. E aí a gente não entende que se Jesus nasceu, e se de fato nós temos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento é marcado e estabelecido pelo seu senhorio. O texto de Isaías no capítulo 9, no versículo 6 e 7, eles me dão um entendimento claro de que eu preciso reconhecer a Cristo, não somente como o meu Salvador, mas eu preciso reconhecer a Cristo como o meu Senhor. E se eu reconheço a Cristo como meu Senhor, Ele toma o lugar de todas as coisas. Ele preenche todas as dimensões da minha vida, Ele preenche a totalidade do meu ser. Eu me torno um ser completo, no corpo, na alma e no espírito. Eu me torno completamente rendido, eu me torno capturado por Ele, eu me torno preso a Ele. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não haverá fim para o aumento do seu governo e da paz. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e sustentá-lo com justiça e retidão. Daquele momento em diante e para todo sempre, o zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará isso. O que isso significa? Queridos, nós precisamos entender,
Nós precisamos ser levados pelo Espírito Santo. O que Isaías está enxergando? Veja, Isaías está falando para um povo antes desse povo ser levado para o cativeiro. Isaías está aqui há mais ou menos 680 anos antes de Cristo. Ele está falando para um povo, ele está imbuído na sua revelação de fazer com que esse povo se arrependa e se converta no seu coração ao Senhor. Então, quando ele é movido pelo Espírito Santo a escrever e registrar, ele está falando de uma realidade futura. Por quê? Porque Deus sabe que aquele povo vai ser levado para o cativeiro. Deus tem absoluta convicção, fala assim, Deus entrou em litígio com o seu povo. O que acontece quando Deus entra em litígio com alguém? Você já olhou para a história? Você consegue perceber todas as vezes que Deus decidiu entrar numa parada, entrar numa batalha, todas as vezes que você percebeu Deus entrando numa guerra, eu quero que você me mostre aonde Deus entrou numa batalha, aonde Deus entrou numa guerra e ele perdeu. Então você começa a perceber que a palavra profética de Isaías, ela está falando de um tempo futuro, ela está falando do nosso tempo. Ele diz, o governo estará sobre os seus ombros. E aí quando você é tomado por essa realidade, você começa a perceber, queridos, que não existirá nesse governo, nesse senhorio a ser estabelecido por Cristo. Você consegue perceber que nessa dimensão da manifestação, queridos, desse governo, não há nenhum espaço para nada que possa ocupar a atenção de Cristo nas nossas vidas. É muito interessante a gente parar para refletir, parar para pensar. É que essa estrela que os magos viram do Oriente, se você pegar aqui, nesse texto de Isaías, se você pegar esse texto de Isaías, no capítulo 9, olha aí, abra a sua Bíblia aí, é que está sem, o computador ali parou, eu não sei o que aconteceu, mas eu acredito que ele desencarnou. Eu tenho quase certeza que esse computador hoje partiu para uma vida no porvir. Ele queimou. E nós não vamos orar pela sua ressurreição. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Irmãos, olha o que você acha quando você abre esse texto de Isaías, no capítulo 9. Olha o que o texto diz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Cara, você precisa entender uma realidade. E eu estou aqui, na verdade, eu estou aqui tentando me controlar as minhas emoções. Porque eu prometi que hoje eu ia pregar assim, comedidamente, sabe? Eu não ia perder a linha. Eu ia falar, não ia falar da roupa de ninguém, de nada, é só falar do Evangelho. O texto diz que os magos do Oriente viram uma luz brilhar. Eles procuraram a luz, mas quando você olha para esse texto de Isaías, ele diz, sobre o povo que andava em trevas, resplandeceu a luz. Sobre aqueles que andavam em trevas, ou seja, a luz, queridos, ela não brilhou do lado de fora. A água está querendo cair, então deixa ela aqui que ela não está aberta.
A luz não brilha do lado de fora. Ei, vocês parem de conversar porque eu vou chamar vocês, hein, viu? Eu estou tentando, vocês me ajudem, gente. Eu estou tentando me controlar e vocês ficam conversando. Presta atenção em mim. A luz. Eu vou voltar. Jesus, segura a minha onda. Olha só. Você está vendo que essa estrela que está aqui não é uma estrela de 5 pontas. Qualquer estrela de 5 pontas que você vê celebrando o Natal não é Natal de Jesus. É um pentagrama. Pentagrama não tem relação nenhuma com a estrela que brilhou naquele dia em Belém. Você pode juntar todos os piscas, todas as luzes que estão iluminando todas as cidades, no Brasil inteiro, nos shopping centers, em todos os lugares do mundo, existem decorações sendo feitas de Natal. Se você juntar todas essas lâmpadas que estão acesas, se você juntar a energia que está sendo gerada para alimentar e fazer com que essas lâmpadas, elas brilhem. Você pode juntar todas elas, juntas, que elas não serão capazes de iluminar a treva que está dentro de um ser humano em qualquer lugar dessa terra. O que Isaías vê não é uma luz que brilha do lado de fora, mas é uma luz que brilha do lado de dentro. E porque brilha do lado de dentro, traz sentido, traz significação, traz uma revelação que preenche tudo. Aonde você não tem absolutamente mais falta de nada. Queridos, não se engane, você está diante da maior fake news da história. Natal não é Papai Noel. Papai Noel é uma invenção de alguém que quer ofuscar a glória daquele que é o Senhor de toda a criação. Portanto, você tem que se livrar de todo o sincretismo. Tire as fotos dos seus filhos. Não promovam a cultura do mundo. Promovam a cultura do reino dos céus. Celebrem os seus filhos. Fotografem os seus filhos junto aos presépios. Porque os presépios apontam para o rei. Os presépios apontam para o nascimento do Filho de Deus. Mas Papai Noel não. Viu? Eu falei que eu ia me controlar. Cara, a gente tem que romper com isso, porque brilhou uma luz dentro de mim, e essa luz mudou o significado da minha vida, mudou a minha vida por completo. Eu agora sou uma nova criatura, e a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Queridos, parem para pensar. Parem para pensar, se você olhar para o período em que Jesus nasceu, você vai entender. Já era o ano 300, é muito interessante. Já era o ano 313. E Constantino faz uma virada na história. Mais ou menos nessa época ele se converte. 381. Constantino transforma, faz com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do império. Mas nem por isso. As pessoas em Roma deixaram de viver o modo de vida que vivia. Constantino tenta fazer uma curva para não perder o império. Ele não fez isso porque ele amava Jesus. Ele não fez isso porque ele queria glorificar o Senhor. Ele fez isso porque ele queria continuar no poder. E naquele momento já estava claro para Constantino que a religião do imperador Deus, aquele mover que fazia com que o Império Romano fosse mantido coeso, que o Império Romano fosse mantido unido, já não fazia mais sentido, porque o Império estava em decadência, o Império estava morrendo, as pessoas estavam simplesmente sendo desfiguradas. É muito interessante.
Eu fico pensando em Michelangelo, pintando aqueles afrescos na Capela Sistina. Depois que você chegar em casa, olha lá e olha o que Michelangelo pintou. Depois eu vou te desafiar. Digita lá no seu computador, pintura de uma obra, de uma pintura moderna. Você vai ver um cara assim, ó. Ele vai pegar um pincel, vai molhar na tinta e vai fazer assim, ó. R$15.000. Não, porque esse traço aqui, eu estava lendo Platão, eu estava lendo Aristóteles e eu estava lendo Epicuro e eu estava lendo aí me veio uma inspiração, e essa curva aqui é a curva da mariposa arrependida de Marapendi. R$15.000. Aí o cara vem dizer para mim que isso é arte. E eu, tudo bem, eu sei que vocês vão dizer aí, a turma aí, pastor, o senhor está sendo grosseiro, o senhor está desperdiçando. Eu estudei tantos anos belas artes, beleza. Beleza. Eu já vi uns olhares aí, tipo assim, ele está meio fora hoje, né? Tudo bem, tudo bem. Só que você vai olhar para o que Michelangelo pintou, havia o belo. Por que havia beleza na obra de Michelangelo? Por que havia beleza na obra desses homens do passado? Sabe por quê? Porque o que eles pintavam era a imagem daquele que os fez. E a beleza estava exatamente na retratação do Criador. Quando o homem vai se distanciando desta retratação, sabe o que ele vai fazendo? Ele vai morrendo, ele vai se desfigurando, ele vai perdendo a sua humanidade, ele vai perdendo o afeto, ele vai perdendo a presença do belo. Então o belo agora se torna não mais algo objetivo, em que eu olho e eu contemplo a sua beleza, mas o belo agora se torna algo extremamente subjetivo. E se é subjetivo, eu não posso julgar, eu não posso refletir a respeito dele. Eu estaria sendo grosseiro, você não está sendo politicamente correto, porque você está rejeitando a arte. Nossa, e aí você vai começar todas as construções que vão sendo feitas, sabe por quê? Para que seja apagada dentro de você a imagem de Jesus, a imagem do Deus eterno. E aí quando você vai olhando e comparando o tempo de hoje com o tempo em que Jesus nasceu, a palavra de Isaías se completa, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. É muito interessante quando você olha para esse contexto, porque Jesus nasce no meio, na efervescência do Império Romano. Jesus nasce na transição de César Augustus. Por que César Augustus? Porque César o venerável. Jesus nasce exatamente nesse momento transitório. E é muito interessante você parar e pensar, puxa vida, o que fez com que o Império Romano fosse destruído? Foram os bárbaros? Foram os inimigos do Império? Foram os opositores de Roma que destruíram Roma? Não. Sabe o que aconteceu? O que mantinha a centralidade da vida do império era o culto ao imperador. E o imperador é uma figura humana. Se é uma figura humana, o imperador é finito. Se ele é finito, ele é limitado. Aí você vai ver o imperador romano, ou os gregos, você vai encontrar isso também entre os persas, você vai encontrar isso em qualquer tipo de império que possa ter existido sobre a face da terra. As divindades, todas elas são finitas e todas elas são limitadas. Nada que é finito, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Nada que é finito, nada que é limitado, consegue preencher o vazio do seu coração. Sabe por que nós estamos vivendo um apogeu do ócio?
Sabe por que nós estamos vivendo um momento de decadência na nossa sociedade? É simples, é só você parar para perceber. A mesma apatia que você vai conseguir encontrar na arte dos anos 300, dos anos 200, elas são completamente diferentes de tudo aquilo que existiu. Por quê? Porque o homem se tornou apático. E a partir daí, o homem começa a morrer dentro de si mesmo. Ele se torna apático, há uma apatia, há uma preguiça. E aí o que os romanos fizeram? Eles se entregaram à violência. Por isso que tinha que ter o massacre dos cristãos no Coliseu. Porque quando os romanos iam para o Coliseu e eles viam os cristãos sendo dilacerados, eles viam os povos dos povos conquistados sendo colocados no Coliseu e lutando, sendo degladiados, sabe o que ia acontecer? Aquilo dava vida para eles. Aquilo enchia o coração deles de expectativas. E eles saíam todos dali, sabe como? Adrenalizados. Exatamente como você sai depois de maratonar uma noite vendo uma série no Netflix. Você sai lá, você até canta aquele cântico assim, ó: eu salto muralhas. Em nome do humanismo eu faço proezas. Você ainda canta aquela vitória: eu sou mais do que vencedor. Não, rapaz, se eu fizer igual esse cara da série, eu sou vencedor. Só que vai acontecer o seguinte: toda essa adrenalina, tudo isso que você experimentou naquela noite, vendo aquela série, vai morrer no dia seguinte, quando você acordar e você ser desafiado com a apatia que é a sua vida, com a prostração, quando você olhar para a sua conta bancária e você perceber que a sua conta bancária não está do jeito que você gostaria que ela estivesse, porque não é num passe de mágica que o dinheiro vai brotar na sua conta. Digam vocês para mim se não é verdade. Nós estamos diante dos melhores momentos da nossa vida. Irmão, fala a verdade. Você sai de casa, dá 2 passinhos assim na rua, entra num supermercado, você encontra carne que você não precisou matar, o boi. Você encontra arroz que você não precisou lavrar. Você encontra leite que você não precisou levantar às 4 horas da manhã para ordenhar a vaca. Nós estamos diante de um momento de maior facilidade, em que nós temos o potencial para fazermos da nossa vida, fala a verdade. Quem aqui em 2023 vai mudar a sua vida? Eu ouvi uma voz. É para pegar o microfone azul. O irmão do som falou assim: apóstolo, pega o microfone azul. Eu falei: uau. Aumenta esse back aí um pouquinho mais, eu preciso de... Gente, para você pensar. Para pensar. Os nossos filhos, quando eu falo os nossos filhos, eu não tenho filho adolescentes mais. Eu não tenho filho criança mais. Mas eu falo dos nossos porque são os nossos filhos. O que está faltando para eles? Está faltando comida? Está faltando diversão? Aí você vai dizer: a gente precisa de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Mas nem isso está faltando. Está faltando o que para eles? Está faltando roupa nova? Está faltando telefone de última geração? Por que eles têm que tomar remédio psiquiátrico? Porque eles têm que tomar remédio antidepressivo se eles têm tudo? Por que eles estão enfermos no corpo, na alma e no espírito? Porque você, minha irmã, tem um fogão que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, poderia ter um fogão igual você tem, filha. Você tem uma geladeira daquela top das galáxias, meu irmão, que só falta ser conectada com
com fast food para sair a comida pronta. Aí eu pergunto, você está com falta de quê, minha irmã, que você não encontra alegria na sua casa? Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Presta atenção. Nem Salomão, com todas as mulheres e concubinas, tinha uma mulher igual a sua, que suporta você, que cuida de você, que mesmo você não merecendo, ela te ama. Que faz você feliz. Mas deixa eu te perguntar, meu irmão abençoado de Jesus, o que está faltando para você? É aí que eu quero que vocês entendam, é porque nós estamos vivendo um sincretismo religioso. A hipótese de que Jesus é o centro das nossas vidas não é uma verdade para nós, não é uma verdade completa em nós, porque nós estamos buscando encontrar saciedade. E eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos ser consumidos, nós vamos ser destruídos. Vocês vão ver o que vai dar essa geração do politicamente correto, essa geração progressista. Vocês vão ver a decadência que isso vai produzir, porque já está produzindo um bando de zumbis, cujo centro é a sua alma, e eles nunca satisfazem-se. Eles bebem, e no outro dia, na sexta-feira, eles continuam vazios. Aí eles precisam cheirar, e aí eles têm que se entregar, sabe a quê? Aos sentidos. É o império dos sentidos. Aí você olha para o Império Romano, e eu pergunto para você, o que aconteceu com eles? É o mesmo cenário. Aí você vai entender por que governos totalitários, lá no começo, Stalin disse que a religião era o ópio do povo. Porque ele acreditava que a religião mantinha as pessoas entorpecidas. Só que eles romperam com o fato da religião, na visão deles, ser o ópio do povo. E agora eles criaram para si o seu próprio ópio. E aí você vê todos os defensores da política progressiva dizendo: temos que liberar as drogas, sabe para quê? Para que você seja alienado pelas drogas, seja aprisionado pelas drogas, seja feito escravos pelas drogas, seja tiranizado pelas drogas. Sabe por quê, queridos? Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Por que o Natal é importante? Por que o Natal ele faz a nossa vida voltar para o lugar? Por que o Natal faz a gente fazer uma curva em que a nossa vida muda 100%? Muda da água para o vinho. A palavra de Deus diz em Efésios no capítulo 5, aquele que furtava, não furte mais. Eu quero que vocês me digam, qual é o poder que pode mudar a vida de um homem? Eu mostro para vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos hoje no Brasil a maior igreja carcerária do mundo. Porque os nossos irmãos, que muitos são questionados, não gostam nem de falar deles, da Universal do Reino de Deus, eles têm serviço, eles pregam o Evangelho em todas as cadeias desse país, e eles têm ganho centenas, milhares de pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. E quando essas pessoas são cativadas, são capturadas por essa estrela, pela estrela que brilha do lado de dentro, a vida deles muda para sempre. Será que vocês estão entendendo o que eu estou ministrando ao coração de vocês? Será que você está entendendo que nada que é humano pode prover o sustento e a estabilização de uma sociedade pós-moderna? Eu vou dizer para você, nada que é humano pode satisfazer, pode preencher o vazio de alguém como você.
olha no espelho e contemple os vazios da sua alma nessa noite. Olhe para o espelho e contemple os vazios para onde a tua alma está sendo levada. Olhe como você está sendo capturado pelos desejos. Olha como você está dando vazão aos desejos. Olha como você está sendo deprimido pelos desejos. Olha como você está sendo aprisionado. Você é tão novo, você é tão velho. Eu não sei qual é a fase que você está hoje, mas a palavra de Deus é clara para você. Eis que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E aí você entende que é esse governo, é esse senhorio, é essa autoridade que rompe as estruturas e os grilhões da nossa alma. É esse poder. Sabe por quê? Isaías, no capítulo 9, no versículo 7, é onde você encontra uma palavra que é contundente. Não haverá fim, preste atenção, para o aumento do seu governo e da paz. Fala assim: o reino do Messias não tem fim. Fala de novo: o reino do Messias não tem fim. Fala de novo. Olha o que ele diz: sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e sustentá-lo com justiça e retidão. Justiça e retidão são as bases do trono do Messias. Lembra do que eu falei semana passada? O juízo de Deus vai ser estabelecido. Não tenham dúvidas, não se atemorize, não fiquem espantados, não tenham medo. Mas o Messias vai estabelecer o seu governo, porque Ele veio para estabelecer um reino. Ele disse: o reino de Deus é chegado entre vós. Então fala assim: a luz agora brilha dentro de mim. Leia isso aqui: Jesus nasceu. Então agora Ele governa o meu coração. Eu não sou mais um sincrético. Eu não sou mais alguém que fica juntando todos os elementos da fé. Eu não fico atrás de uma corrente de poder. Eu não fico atrás de um sinal de milagre. Eu não fico atrás de um líder. Eu tenho sobre mim uma paternidade espiritual e equilibrada, responsável. O Senhor Jesus, Ele estabelece um pastoreio sobre a minha vida. Então eu não sou mais alguém que anda perdido, sem direção. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Cadê o Renato? Renato está aí hoje não. Cara, tá sim. Está sentadinho ali do lado do Oli. O Renato falou assim para mim: pastor, o senhor fica chamando a gente de burro. Eu falei: eu? O senhor toda hora diz assim: vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Não é isso não, Renato, é uma retórica do discurso. É um sentido do discurso para trazer vocês mais para dentro da mensagem. Então eu vou mudar o discurso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então vamos mergulhar para um nível mais profundo. 2023 vai ser o melhor ano da sua vida? Sim, poderá ser o melhor, o ano nunca vivido, porque você não vai viver. Não, filho, porque você vai começar a tomar as decisões. Para que 2023 seja o melhor ano da sua vida, você precisa começar a tomar decisões agora. Tem decisões que você vem postergando. Sabe o que é postergar? É empurrar com a barriga. Tem coisas que você vem empurrando na sua vida desde o começo desse ano. Tem coisas que você está dizendo: eu não estou sentindo, eu não estou sentindo. Para de querer sentir. Não seja alguém que é dominado pelos sentidos ou pelos sentimentos. Não seja alguém que seja dominado pela sua alma, mas seja dominado pelo Espírito Santo. Fala assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então o que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Você tem que fazer os exercícios espirituais para que você seja cheio.
Filho, você não vai ter que brigar mais com a sua identidade, seja de gênero, seja a identidade que você quiser. Você não vai ficar mais guerreando com isso dentro de você. Sabe por quê? Porque você é filho ou você é filha. Não existe outra possibilidade para você. E aí você começa a entender as tensões que estão postas. Tudo isso é para desviar o foco da sua vida. Tudo isso que está sendo posto, esse arcabouço de escolhas que você pode fazer, é o grande engodo da humanidade. Porque você vai ficar perdido nessas escolhas. Essas escolhas vão aprisionar você. Essas escolhas vão criar uma falsa ideia de satisfação. Mas no final, é sequidão e estio, é deserto, é angústia, é morte. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o salário do pecado é a morte. Morte física, morte existencial, morte emocional, morte espiritual. Então, peraí. O que aconteceu? É simples, galera. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Todo Deus finito não é Deus. Os gregos falharam. Os romanos falharam, os persas, qualquer império nessa terra falhou. E aí o que eu quero dizer para você, é que quando os crentes, quando aqueles cristãos do primeiro século, eles se encontraram com Jesus, eles descobriram que eles se tornaram livres. Olha só, todo mundo que ouviu o evangelho de Jesus, na ênfase e na essência, no nascedouro, preste atenção, todo mundo que foi alcançado no primeiro ano da história da igreja, todos eles eram aprisionados dentro de um sistema de governo totalitário. Haviam os escravos e haviam os livres, mas nem os livres eram livres. Porque todo o povo era subjugado por Roma. Todo o povo era governado em um governo totalitário. Então você começa a entender que quando essas pessoas se encontraram com Cristo, elas foram dotadas de um poder. Uau! Elas foram revestidas de poder. E ainda mais quando os cristãos estavam lá em Atos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Irmãos, houve um poder que simplesmente invadiu o coração e a vida deles, e eles foram colocados de pé. Deixa eu ver se tem alguém aqui, cheio do Espírito Santo. Fica em pé aí de pronto. Quando eu falar 2, você fica de pé. 2. Aí, ó. Pode sentar. Vamos tentar de novo. Quando eu falar 2. 1, 2. Ali, ó. Maurício, tu tá afiado aí. Levanta a mão aí. Olha lá, ó. Cabeça branca, mas ficou de pé na hora, irmão. Sabe o que aconteceu com os cristãos? Galera, o Espírito Santo tomou eles. E quando o Espírito Santo tomou-os, ninguém mais parou aquele povo. Aí você entende, o nosso irmão que fez aquela música, o Coliseu não parou a igreja. As perseguições não pararam a igreja. E aí Roma começou a ficar doente, porque os cristãos eram martirizados no Coliseu. Os cristãos foram incendiados por Nero. Os cristãos foram perseguidos por Domiciano. Esse daí também. Os cristãos foram perseguidos, mas quanto mais eles perseguiam os cristãos,
quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais a igreja crescia. Sabe por quê? Porque eles foram tomados por um poder, eles foram tomados por uma pessoa. O poder do Altíssimo veio sobre eles. Por quê? Porque aqueles que estavam nas trevas, eles se encontraram com a luz. Aleluia! Ué, agora eles têm chamado. Agora eles sabem de onde vieram. Quem é você, meu irmão? Você é filho lá do Godofredo, lá em Paraíba do Norte, em Além Paraíba, lá no interior do Maranhão? Não, filho. É isso que as pessoas não entendem, porque quando o evangelho chega nas comunidades, quando o evangelho chega nas favelas, quando o evangelho chega dentro da cadeia, as pessoas mudam a sua cosmovisão. Sabe o que é cosmovisão? Elas têm a sua lente, a forma como elas olham o mundo é completamente transformada. E porque o evangelho chega, a cosmovisão muda, tudo muda. Aquele cara que vivia para o vício, ele se comporta, ele se corrige. E aqueles 30, quanto é que é o maço de cigarro? Dá 20, né? Vem 20 cigarros no maço de cigarro, né? Isso, o cara fuma uma carteira por dia, 2. Quantas carteiras você fumava aí? Dá uma referência aí, 2, uma por dia? 2. Então dá 7 vezes 2, 14. 14 carteiras por semana. Não vamos comprar do cigarro paraguaio não, porque o paraguaio é contrabandeado. É desse caminho. Vamos comprar da Souza Cruz aqui. Então, 14 cigarros. Quanto é que é um maço de cigarro aí? Diz aí um ex-fumante recente. Galera, 14 maços de cigarro por semana. Por mês, dá quantos cigarros? 14 maços de cigarros por semana. Em 4 semanas, são 28, são 56, são 104 maços de cigarros. 14, é? 14 numa semana, 2 semanas dá 50, dá 28, não, são 56. 56 maços de cigarros. Vamos botar aqui um termo, aí um valorzinho básico aí, R$7 o maço de cigarro? Mais? R$9? 10? Caraca. Por isso que o povo fuma o paraguaio. Por isso que os caras aprenderam um carregamento aí com 1 milhão de não sei quantos maços de cigarro aí. 56 maços de cigarros. Para uma família que tem uma renda de R$1.500, R$1.800. Isso tira o sonho da criança. Isso tira a possibilidade de futuro de qualquer um. Mas aí quando o evangelho chega, a vida das pessoas é completamente transformada. Porque a cosmovisão é transformada. E meu irmão, se a sua vida não está sendo transformada de completo, é porque você está preso dentro desse império de sentidos. E você está deixando que várias coisas governem a sua vida. Várias coisas estabeleçam senhorio sobre a sua vida. Não é o Senhor Jesus que reina. Porque aonde o Espírito do Senhor reina, aí há liberdade. Liberdade. Há liberdade. Porque onde o Espírito do Senhor reina, você é livre. Você é livre para ir e você é livre para vir. Você é livre para passar e você está livre. Por quê? Porque não é mais o adultério que te prende. Não é mais o roubo que te prende. Não é a vaidade que te prende. Não é o orgulho que te prende. Você está completamente livre dessas esferas que são verdadeiros senhores. Verdadeiros cosmocratas, dominadores deste mundo tenebroso. São ações espirituais que paralisam, que roubam sonhos, roubam esperanças, roubam uma possibilidade de um futuro saudável, porque fumar, beber e fazer uso de drogas é prego no caixão, é um lento e gradativa morte. Deuses finitos, que na realidade não são deuses, construídos a partir de projeções da nossa mente, não são suficientes para nos manter de pé. Cedo ou tarde, uma apatia, um vazio sem precedentes inundará os nossos corações. Langston, a respeito de Deus, diz: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas.
E aí, queridos, você entende que, eu vou voltar na minha introdução, se Jesus nasceu, eu preciso ser alguém que acredita na promessa. Por que alguém que acredita na promessa? É interessante quando você olha para Jesus sendo tentado pelo diabo. De que ele falou? Ele citou Deuteronômio o tempo todo. Ele olha para a tentação, vem mais para frente aqui, ó. Aqui, ó, isso, pega aqui, ó. Que aí você pega a luz de frente. E aqui tá, hoje está complicado. Vamos lá. Vou olhar para você, Daniel, vem cá. Acende, por favor, Gustavo, essa luz aqui, Gustavo. A luz da lateral aqui, ó. Não. Dá luz, dá grau aí, vai. Aí, Gustavo, eu sou crioulo, Gustavo. Você quer queimar meu filme na TV, né? Só porque eu chamei sua atenção mais cedo, né? Esse Deus que é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e corrige todas as coisas, Ele vem se revelando na história. Então você precisa entender que a Bíblia para nós é a antiga aliança e é a nova aliança. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava ouvindo aquele menino, o Nick, e ele estava falando da pregação daquele Joseph, um pregador que tem lá na Coreia. Eu esqueci o nome dele, na Coreia do Sul. Ele é um dos caras aí que é o bambambam da hipergraça. Joseph Prince, isso aí. Aí é interessante que ele fala dele da seguinte forma. Na Coreia do Sul, se você for pego fazendo xixi na rua, você vai pagar 10 mil reais de multa. Então aquele povo vive dentro de um esquema rígido. Então quando você fala de graça, da forma como Joseph Prince fala para eles, tem um sentido diferente de quando você quer falar de graça daquele jeito, para esse povo, que é o povo que dá jeito em tudo. Você precisa entender que nós vivemos quase que uma vida anárquica. Regra, para nós que somos brasileiros, não existe. A gente quer fugir a toda e qualquer regra. Em qualquer lugar, até na igreja. Você bota a faixa ali, aí o irmão vem, ele tira a faixa e ele senta. Aí você pergunta assim, irmão, por que você sentou? Você não viu que o lugar estava fechado? Ele, eu sentei. É isso aí, ó. A gente vive uma desordem como sociedade. Aí vem falar você de hipergraça para mim. Você está falando de um evangelho anárquico. Um evangelho que diz que Deus te ama. Sim, cante aí, me ama, me ama, me ama. Venha, canta, tem ciúmes de mim. Tu vai para o inferno cantando, tem ciúmes de mim, porque o trono dele está na retidão e na justiça. Ele ama você profundamente, mas ele tem que agir na base da justiça, porque ele não pode contrariar-se a si mesmo. Então, filho, não dá para a gente negociar. Só falta você no dia 31 vir para o culto da virada de branco. Isso é sincretismo religioso, filho. Você é filho do Deus Altíssimo. Não importa a cor da roupa que você veste na virada do ano. Seja livre.
Aí domingo, dia de virada do ano, vem todo mundo. Mas irmão, por que você está de branco? É porque hoje é o culto da virada, irmão. Tu é... Ele não pode falar, né? Entendeu? Tu é daquele negócio lá, ou tu é discípulo de Jesus? Pô, pastor tirou a empada da minha azeitona aí. Já comprei meu vestido branco para usar no ano novo. Agora eu vou ter que arrumar uma outra cor. Aí o outro vem de amarelo, por quê? Aí o outro vem de vermelho. Você precisa olhar para a palavra como um todo. Ei, a palavra precisa fazer sentido para você como um todo. E se você conhecer a base, você vai entender o que Paulo está ensinando sobre graça, o que os evangelhos apontam, e aí você vai entender as palavras de Jesus. Não pensais que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas eu vim cumpri-los. Ele disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Aí você vem falar de dízimo da antiga aliança. Filho, o dízimo não está nem na lei. Dízimo, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não era nem lei. Aí ele diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, aí você vem com esse migué teológico, para dizer que você não é dizimista. Encontrar base, você é um ingrato. Você não honra o Senhor com os dízimos da sua... Eu não estou falando de igreja não, eu estou falando do evangelho. Pronto, aí amanhã vem e manda um e-mail para mim e diz, pastor, o senhor está pegando pesado. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque a gente perdeu o temor da palavra. A palavra não é mais importante para nós, porque nós reinterpretamos. Não é bem assim, aí alguém vai mandar uma mensagem para mim, não pastor, o senhor está sendo radical. Não é bem assim, a gente tem que amar as pessoas. Então a gente ama as pessoas e não prega o evangelho do reino. Eu vou ficar mal com quem? Contigo ou com o papai? Aí você pega lá em Atos, no capítulo 4, quando as autoridades do Sinédrio mandaram Pedro e João ficar calados a respeito dos milagres que eles tinham testemunhado. Quando o coxo foi trazido de volta ao movimento, eles disseram para eles, importa obedecer a Deus ou aos homens. Não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. Só que o evangelho tem que ser pregado na forma completa. Ele não pode ser feito só do dízimo. Não é ameaça. A gente precisa começar a ser corrigido. A gente realmente precisa corrigir a nossa postura. Nós precisamos começar a andar em retidão. A santidade precisa ser algo que faz parte da nossa vida. Filho, é Natal, então aproveita e dá de presente para Papai Noel, dá de presente para Jesus Cristo, dá de presente para o Senhor o seu telefone, dá de presente para o Senhor o seu computador. Tira o seu computador da sua vida. Se você não consegue ter vida santa, procure o seu pastor para ajudar você a vencer o vício que tem te oprimido, porque não há mais espaço na sua vida para outro Deus que não seja Jeová. Então aquilo que você faz em oculto não cabe mais na sua vida. Queridos, a pornografia tem sido um Deus com um chicote e fere homens, fere mulheres, fere adolescentes, fere crianças, porque você é um pai que não zela pelo seu filho. Você não sabe o que o seu filho está vendo no celular. Você entrega o seu filho nas mãos do celular, achando que ele está fazendo uma coisa, e ele está sendo destruído dentro de casa. É hora das famílias trabalharem menos. Para com essa conversa de que você quer se realizar, meu filho. Você tem que responsabilidade de soprar o seu filho no barco, na direção correta. Então talvez a gente tenha que ganhar menos, para poder estar de atenção no que eles estão fazendo. Porque os nossos pais, a nossa mãe estava em casa no passado. Quando ela pegava a gente no erro, não tinha choro nem vela, meu irmão, não tinha fita amarela. Era pau na cabeça. Por quê?
Eu não sei o que você estava fazendo, mas você está com cara de estar fazendo errado. Bastava estar com cara de estar fazendo errado. Tem muita gente rindo, mas o seu filho mostra para você que está fazendo errado e você não faz nada. Deus está chamando a gente, sabe por quê? Porque é Natal. Natal é tempo de presente? Sim ou não? Fica todo mundo, e agora? Eu falo que é sim. Jesus é o presente, cara, ponto. Quem tem Jesus, tem tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? É para libertar você dessa opressão. É para libertar você dessa cultura. É para libertar você, para que você viva uma vida extraordinária. Ei, a medida de Deus para você é sacudida, é recalcada e é transbordante. Por isso que Ele fez o Natal, por isso que Ele nasceu. Ele quer que você escute a voz dEle. João no capítulo 10, no versículo 27, eu vou parar aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Meu Pai que mais deu é maior do que tudo. Ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Sabe por quê? Porque eu e o Pai somos um.